Eduardo Bolsonaro foge do país. Ele foge de forma covarde. Aliás, a covardia é a regra entre os bozos. O Eduardo Bolsonaro não é o primeiro a ser covarde lá, não. O próprio Jair Bolsonaro, o pai, o Bolsonaro, já foi covarde inúmeras vezes. Já se escondeu, por exemplo, lá na Hungria, na embaixada da Hungria, em Brasília. Levou até o travesseiro dele lá para a embaixada, em pleno carnaval, se escondeu lá com medo de ser preso. Quando deram uma batida na casa dele, na casa de praia dele, era 5 horas da manhã, ele sumiu da casa dele. Aí a Polícia Federal foi lá, fez a apreensão lá de documentos, de computadores e tudo mais. Ele não estava lá, evidentemente. E aí depois ele volta, na maior cara de pau, na hora que ele descobriu que não ia ser preso, ele volta dizendo, não, eu fui pescar. Eu saí 5 horas da manhã para pescar com Flávio Bolsonaro. Então, assim, a regra desse sujeito é a covardia. A regra da família Bolsonaro é a covardia. O mais assustador dessa história toda é que eles fazem esses gestos covardes e tentam dar a volta por cima, se colocar como super. E aí começa a chorar e se vitimizar. É um teatro. O que você vai ver nesse vídeo de hoje é um teatro. É um teatro. O que eu quero que você saiba aqui, logo de cara, já tô falando no começo do vídeo, porque aí às vezes você não tem paciência para assistir até o final, apesar de a gente vai colocar muitas informações importantes, vale a pena assistir até o final, mas eu já quero trazer de imediato aqui para você. Ficou certo de que o Eduardo Bolsonaro não ia assumir essa comissão na Câmara, que é dar para ele a oportunidade de viajar pelo mundo trabalhando contra o Brasil. Porque o próprio Hugo Mota, o presidente da Câmara, falou, não, peraí, você não pode assumir um cargo que você está à frente da Câmara e representando a Câmara no mundo para você fazer uma coisa para tua família, para você tentar livrar a barra do teu pai. Você não vai usar a Câmara. Ali nós temos 513 deputados, você não vai usar a Câmara para fazer um trabalho para o teu pai aqui, para tua família. Isso aqui é uma casa dos brasileiros, não do seu pai. E já estava acertado, o Zuco, esse que provavelmente vai assumir, já estava acertado de ser ele, o testa de ferro, porque ele, mesmo sendo o Zuco, ele vai assumir, ele vai tentar continuar nesse papel que o Eduardo Bolsonaro iria fazer. E aí quando ele percebe que ele não ia conseguir, que ele ia ter problemas aqui no Brasil, ele foge. Agora, é muito importante você saber, o Eduardo Bolsonaro não tem absolutamente nenhum problema hoje aqui. Então não tem nenhum processo contra ele, não tem nenhum inquérito aberto. Não justifica ele fugir daqui. Ele está fugindo para fazer um teatro e para arrumar a cama para o pai dele nos Estados Unidos. Porque o pai dele vai fugir também. Isso está claro. O pai dele também vai fugir. Eu quero primeiro trazer essa declaração do Eduardo Bolsonaro, que marcou a sequência de informações que nós vamos trazer aqui. Mas vamos começar do começo. A declaração do Eduardo Bolsonaro de que vai fugir, que ele já fugiu do Brasil, né? Ele já está nos Estados Unidos. Ele só vai continuar nos Estados Unidos. Olha só. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Não irei me acovardar. Já está sendo um covarde, canalha e cara de pau. Já está fugindo, um fujão, canalha. Fugindo do Brasil, fugindo das responsabilidades, enfiando no nariz mais de 741 mil votos. 741 mil votos. Essas pessoas todas que votaram nesse sujeito estão sendo feitas de trouxas. Porque votaram para um deputado federal que simplesmente falou, dane-se o voto de vocês.
Eu não quero nem saber, dane-se. E eu não vou executar aquela função a qual vocês confiaram a mim. Dane-se, 741 mil votos. E aí nessa cara de pau, fugindo do Brasil, fugindo das responsabilidades, tentando criar uma situação que nunca vai acontecer. Veja bem, é impossível os Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo agir aqui dentro do Brasil. Existe soberania. Nós somos uma democracia. Ninguém vai poder agir sobre a nossa democracia. Ah, mas vão proibir o Xandão de ir para os Estados Unidos. Cara, até pode, tá? Nem sei se não vai acontecer isso. Mas é lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. E outra coisa, é num período, porque esse Trump aí, ele já tá tendo muitos problemas. Hoje mesmo aconteceu uma situação, vou trazer aqui para você. Isso aconteceu agora há pouco, tá? Suprema Corte repreende Trump após Casa Branca ignorar decisão judicial e pedir impeachment de juiz. Em um comunicado, John Roberts afirmou que o impeachment de juízes não é uma resposta apropriada para discordâncias sobre uma decisão judicial. Olha o título, Suprema Corte repreende Trump. Então, sim, ele está sendo repreendido lá nos Estados Unidos. E aqui os caras querem fazer uma situação como se fosse é o Super Trump, uma babação de ovo em cima de outro imbecil de extrema direita lá nos Estados Unidos que está criando caos no mundo inteiro, inclusive levando os Estados Unidos a uma depressão econômica, uma situação que vai explodir daqui a pouco. E vai ser o caos. Ele já é um sujeito que já tem uma reprovação gigantesca com 2 meses. E aí achando que vai fazer alguma coisa. Vou trazer um momento em que a Dani Lima falou a respeito dessa informação do Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro, se você chegou agora, avisa que está se licenciando do mandato de deputado, sem remuneração, para ficar nos Estados Unidos, segundo ele, em dedicação integral ao trabalho de produzir, ele diz o seguinte, buscar integralmente a punição aos violadores de direitos humanos, falando em relação aos réus do 8 de janeiro, aos que já estão presos, enfim. O deputado faz ataques, agora o deputado licenciado faz ataques ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, e que, por isso mesmo, foi quem recebeu um pedido do Partido dos Trabalhadores para que o Eduardo Bolsonaro tivesse o passaporte retido. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e vem pedindo algo, é difícil, gente, mas é isso, ele pede uma intervenção dos americanos na justiça e no sistema democrático do Brasil. É o que ele pede por meio de sua articulação com Elon Musk. Eu agradeço a Pauline Almeida, ele diz o seguinte, que Deus protegeu a ele e a família dele, mas que o trabalho dele neste momento é mais importante nos Estados Unidos. Vou trazer agora para você um comentário da CNN que faz as pontuações importantes em cima dessas declarações mentirosas, canalhas e covardes do Eduardo Bolsonaro. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo, hein? Daqui a pouco eu vou trazer os 2 chorões aí, mas eu preciso que você dê o like no vídeo para outras pessoas acompanharem o nosso trabalho aqui. Por favor, eu peço por favor, se inscreva no canal. Faça a sua inscrição no canal. É muito importante a sua inscrição. Mas se inscreva mesmo para ajudar o nosso trabalho aqui, tá bom? Aqui são as declarações, depois de tudo o que aconteceu, as declarações do Eduardo Bolsonaro sendo contestadas pela CNN. Vou trazer aqui na sequência os chorões. A primeira fala de Eduardo Bolsonaro depois de anunciar o seu licenciamento do cargo. E Leandro Magalhães, nosso âncora do Arena CNN, vai adiante. Pergunta a ele quanto tempo ele deve ficar nos Estados Unidos. Anteriormente eram 6 meses. Agora Eduardo Bolsonaro fala que não tem voo de volta e que vai pedir ao governo dos Estados Unidos asilo político. Uma outra declaração exclusiva que Eduardo Bolsonaro deu aqui à CNN ao Leandro Magalhães. O Brasil não vive mais uma democracia. Não é possível um parlamentar perder o passaporte dele pelo que ele fala. Lembrando, não teve decisão ainda. A Procuradoria-Geral da República está analisando esse caso e o Supremo Tribunal Federal também. O passaporte de Eduardo Bolsonaro não foi apreendido ainda. Cadê a imunidade parlamentar? Questiona Eduardo Bolsonaro. Eu não vou me sujeitar a isso e ficar no cabresto de Alexandre de Moraes. Eu me licencio para representar os interesses dos meus eleitores, daqueles que votaram em mim.
E ele disse também que relatou à CNN que tem receio de retaliações por parte do ministro, como bloqueio de contas. Tá aí na Falcões Vale a gente lembrar. Eduardo Bolsonaro não tem sido investigado em nenhum inquérito da Polícia Federal. Não foi indiciado no plano golpista. Não é alvo do inquérito da BIM Paralela que vai ser apresentado pela Polícia Federal. Não há, até o momento, nenhuma investigação. O que houve é um pedido do PT para que o passaporte dele seja apreendido. Algo que nem a Procuradoria-Geral da República analisou, porque o ministro Alexandre de Moraes mandou para Paulo Goné Branco. Então ainda não houve nem o posicionamento da PGR, nenhuma decisão judicial da Suprema Corte. Portanto, agora é a gente acompanhar qual será a resposta dada pelos Estados Unidos, se de fato o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, cumprir com essa promessa de que vai pedir asilo político, já que juridicamente não há justificativa, porque ele não é alvo de nenhuma dessas investigações, não foi indiciado, também nem denunciado em nenhuma das investigações que recaem sobre, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A única pendência neste momento é uma resposta da PGR sobre a retenção do passaporte, pelo que a esquerda considera que Eduardo Bolsonaro tem feito, que é conspirar contra as instituições nos Estados Unidos. Eduardo, uma coisa que eu comentei minutos antes de você entrar é que existe uma enorme diferença entre um jornalista como eu, Paulo Figueiredo, Lacombe, Max, Constantino, Ana Paula, denunciar para a imprensa americana o que está acontecendo. Outra coisa é você ao lado do Trump, seja em Mar-a-Lago, seja na Casa Branca, denunciando o que está acontecendo. Se o Trump te chamar numa coletiva, alguma coisa assim, e perguntar para você o que você vai dizer sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu vou com certeza citar alguns exemplos, né, para ficar bem marcado o conhecimento de que a gente vive uma ditadura, né? Vocês são um exemplo disso. Toda ditadura existem jornalistas exilados, porque a primeira coisa que morre é a verdade, né? Então o regime ele começa a tentar controlar a narrativa, controlar o que sai nos jornais. A gente viu em 2022 a Jovem Pan, a gente viu o fechamento do Terça Livre, a gente vê as maldades contra vocês, que até hoje, né, sofrem com desmonetizações vinda de ordens judiciais. Então esse daí seria um primeiro ponto, né? A morte do Clezão, a prisão do Daniel Silveira, a prisão atual do general Braga Neto, dentre outros. Isso daí fica bem sedimentado, que não existe motivo para fazer, né? Que são apenas razões políticas. O que o Alexandre de Moraes deseja é enterrar, através da repressão, o movimento político liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma questão importantíssima para você saber a respeito do Eduardo Bolsonaro sobre dois aspectos. O primeiro é sobre o aspecto desse sujeito que está do lado dele, o Alan dos Santos. Quando ainda o Bolsonaro era presidente, o Eduardo Bolsonaro pagou o aluguel, um aluguel caríssimo, de uma casa para o Alan dos Santos em Brasília. Isso foi antes do Alan dos Santos fugir do Brasil, é outro fugitivo. O Eduardo Bolsonaro bancou o aluguel dessa casa do Alan dos Santos lá em Brasília, pagando caríssimo, e transformou essa casa meio que num QGzinho de comunicação bolsonarista, um puxadinho do gabinete do ódio. Então esse é o primeiro ponto para você entender que, olha, agora os dois estão ali, ó. Alguma coisa tem. E a segunda questão importantíssima. O Eduardo Bolsonaro é um sujeito que está cansado de inventar moda, de inventar babaquice, besteira, porque ele já foi, inclusive na Copa do Mundo de futebol, ele juntou lá um monte. Primeiro ele foi flagrado assistindo os jogos nas arquibancadas. E aí ficou meio sem graça, juntou um monte de pendrive e dizia, olha, aqui nós temos um pendrive que eu vou entregar para as pessoas, para as autoridades, para dizer que nós temos coisas que estão acontecendo no Brasil, e aí eu quero fazer essa denúncia aqui, uma conversa fiada, que depois ele simplesmente nunca mais tocou nesse assunto e ficou por isso mesmo. Essa história do pendrive virou piada, mas ela é uma demonstração clara de quem é esse sujeito. Então tudo que ele está fazendo agora, com certeza tem outras coisas por trás, e ele está tentando, né? Você não percebe que ele está agindo como um covarde e está dizendo que não vai se acovardar? E está sendo exatamente um covarde, um fujão? Então tem sempre uma conversa por trás. Mas no final das contas ele está visando um interesse próprio, como foi nessa vez que ele foi lá ver essa Copa do Mundo lá e juntou esses pendrives aí para falar aquelas besteiras, aquelas baboseiras, com esses pendrives na mão, passando vergonha. Eu quero trazer agora o trecho, nessa mesma entrevista, que ele começa a chorar
e se esconder embaixo da mesa, olha só. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho? Que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. É dureza. É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... A gente entende a situação, é uma situação muito delicada, é uma decisão muito difícil. Muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. A gente, como disse o deputado, tudo se encaminha para a conclusão desse jogo de cartas marcadas com uma condenação do Jair Bolsonaro num processo absolutamente absurdo, denúncias fajutas, delação fajuta, tortura, né, no meio desse processo todo, abusos, arbítrios, ilegalidades. Eu peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu tô me vitimizando, né? Mas é uma possibilidade real. É uma possibilidade real. Eu nunca mais ver meu pai, enfim. Mas é a vida adulta também, né? É sacrifício. Né? O Alan ficou 3 anos aí sem ver a família dele. Isso daí também pesa, tá? Muita gente falou que, pode vir que ele não vai pegar teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes já fez muita atrocidade. A gente não pode esperar contar com alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele tá na prateleira do psicopata. Né? Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável em retornar, e quando eu chegar aí ele pegar meu passaporte, né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira devido ao que eu tenho falado? Né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, poxa, Georgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que eu não cometi crime nenhum, entendeu? Então tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil, ele queria que eu estivesse por perto. Mas conforme eu fui conversando com ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão. E Deus quiser, ele só está deixando a gente mais cascudo aqui para quando a gente retornar mais forte. Deixa eu fazer um papel de vítima aqui, de injustiçado, de perseguido, mas eu não gosto de parecer que eu estou me vitimando aqui. Me vitimizando, como ele falou. Né? Não, mas eu vou fazer o meu papel de vítima aqui, vou chorar, vou espernear. É muita cara de pau. E agora eu vou trazer para você o momento em que o Jair Bolsonaro aqui no Brasil começou a chorar. O teatro já está armado, Eduardo Bolsonaro já vai para os Estados Unidos para facilitar a fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos, porque o Bolsonaro vai fugir, ele não vai ser preso, ele vai fugir, e ele sabe que ele vai ser condenado. Depois a gente sabe também que esses caras, eles utilizam das mais absurdas mentiras e enganações para poder atingir os seus objetivos. Então essa é mais uma história de pendrive do Eduardo Bolsonaro. E aí a gente tem essa situação que, como disse aqui na entrevista da CNN, eu quero deixar claro para você, isso é importante. O Eduardo Bolsonaro não está sendo ameaçado de porcaria nenhuma. Até mesmo um pedido que foi feito de retenção do passaporte dele aqui sequer foi apreciado. Nem pela PGR e nem pelo STF. Sequer foi apreciado. Então não tem nada. Não tem inquérito, não tem processo, não tem nada. Nada que justifique. Agora, tem essa situação dele não ter conseguido pegar a presidência dessa comissão e dele perceber que lá nos Estados Unidos ele vai conseguir criar uma pressão internacional que não vai dar em nada, é importante deixar claro isso, não vai dar em nada. O máximo que pode acontecer numa coisa assim absurda, fora de normal, é proibirem a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, o que para mim eu acho que não muda muito, né? Porque o que vai mudar? Eu não posso ir para os Estados Unidos? Cara, tem gente que não... Eu nunca fui para os Estados Unidos. Eu nunca viajei para os Estados Unidos na minha vida e nem sei se um dia eu vou querer. Então, que diferença faz? Você já foi para os Estados Unidos? Você faz questão de ir para os Estados Unidos e tal, e fazer, sabe? Principalmente agora, na época do Trump, com esse caos que está acontecendo. Coloca aqui nos comentários. Aliás, eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você acha que pode estar acontecendo. E se você realmente acredita que é plausível, que é ok um deputado federal brasileiro ir para os Estados Unidos para tentar desestabilizar o nosso país.
para tentar fazer com que os Estados Unidos afronte o nosso judiciário. Você acha legal isso? Você acha isso bacana? Você acha que esse papel que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é um papel de um patriota, como ele sempre diz que é? Como todos esses bolsonaristas dizem que são? Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber o que você pensa a respeito dessa situação como um todo que nós estamos trazendo aqui para você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal num vídeo como esse, você mostra para o YouTube que vídeos assim são importantes para esclarecimento das pessoas. Porque esse vídeo, quando você dá o like, por exemplo, dê o like no vídeo, esse vídeo ele precisa ser visto pelos bolsonaristas e pelos eleitores do Eduardo Bolsonaro, para eles entenderem que estão sendo feitos de trouxa. É trouxa, está sendo feito de imbecil. E tem que sair desse universo estúpido de apoiar um sujeito que é um covarde, que abre mão de mais de 741 mil votos para ficar tranquilão nos Estados Unidos de férias. E nas horas vagas, conspirar contra o nosso país. Coloca aqui nos comentários. Dê o like no vídeo. A gente tem aquela dica especial da renda extra. Essa dica é a oportunidade de você trabalhar apenas com o seu celular, trabalhar na profissão do futuro. Apenas com o seu celular você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. E você mesmo faz o seu dinheirinho, a sua renda extra. É só com o seu celular. Então, por favor, entre no primeiro comentário fixado. Tem um comentário fixado aqui, eu mesmo vou explicar tudo. Para você saber, matar a sua curiosidade, tá? Você não vai pagar nada. É de graça. Aí depois você decide se você quer ou não entrar para essa escola. Essa escola de negócios tem muita gente. Então vale a pena você ser mais uma pessoa aí que vai se beneficiar dessa vantagem aí de poder ter um dinheirinho a mais trabalhando só com o seu celular, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Ajude para que a gente continue o nosso trabalho. Hoje, por exemplo, já é o segundo vídeo. E o que nós estamos pedindo para você? Seja membro do nosso canal. É o que eu peço para você. Seja membro. Aqui embaixo tem aqui, né? Seja membro, aí você vai ir direto para o nosso clube de membros aqui. E a gente quer encerrar esse mês de março com a nossa meta de clube de membros, que é importante. Então, por favor, seja membro do canal, tá bom? Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você vai adorar esse vídeo aqui, ó.